Olá, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Dando continuidade então a essa playlist sobre os direitos de aprendizagem, hoje é dia da gente conversar sobre o direito de expressar, tá certo? Mas antes, eu vou pedir para você novamente fazer o link no canal aí, dar o seu like, deixar um comentário, deixar sugestões de vídeos, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você gostou, isso é muito importante, porque assim o YouTube pode compartilhar e pode distribuir esse conteúdo para outras pessoas, para mais pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, né, que você veio aqui para ver o expressar-se, é um direito de aprendizagem, né, que conforme a gente vai falando dos direitos, vocês vão vendo que as conexões entre eles são inevitáveis, não é? E o que que a gente começa a perceber? Que não tem quase, que é quase impossível, vamos dizer assim, a gente trabalhar direitos de aprendizagem separados uns dos outros no dia a dia. Bom, mas vamos lá. Bom, expressar-se significa, né, obviamente, né, demonstrar suas expressões de várias maneiras, tá? Então, o sujeito, no caso, o sujeito criança, né, ele vai se expressar, ele se expressa o tempo todo. E nós, enquanto educadores, precisamos permitir essa expressão e organizar e ajudar a organizar e a estimular essa expressão das crianças, tá certo? E o que que ele vai se expressar? Ele vai se expressar através do diálogo, em como um ser que vai dialogar não só com as outras crianças, com você, mas também com o mundo, de certa medida. Tá? É a famosa dialogia, ou sujeito dialógico, que vai fazendo as conexões com o mundo ao seu redor, tá certo? Também ele vai fazer através da sua criatividade, né? Então, essa expressão criativa, ela é extremamente importante. E a gente tem aí um pressuposto, muitas vezes, a criança é muito criativa, de fato. Só que não é uma coisa exatamente inata essa criatividade, na verdade, né? A criatividade da criança, ela tem a ver com as construções que ela está fazendo do mundo que ela está tentando entender, ok? Então, essa criatividade parte de fazer, de emendar pedaços, tá, da sua realidade, dos recortes da sua realidade, e que às vezes não tem conexões, então ela cria coisas para fazer essas conexões, muitas vezes lógicas, outras vezes nem tão lógicas assim, né? Mas então também é função do professor, né, ajudar a criança nesse processo criativo, né? E aí eu posso ampliar mais esse criativo para além dessas conexões para áreas do conhecimento, tá? Propondo situações problema para essa criança, onde o desafio do problema vai exigir que ela seja criativa, que ela crie uma solução para aquilo. E aí é lógico, você que é professor de educação infantil já sabe que as soluções para os problemas, né, são muitas vezes inusitadas e até engraçadas de certa medida, mas que nós precisamos respeitar, achar bonitinho, lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo fazer as intervenções necessárias dentro das soluções que as crianças nos apresentam. A gente não pode, veja, a gente não pode acatar tudo que a criança fala, da forma como ela fala, porque senão a gente não agrega, a gente vai deixar ela nadar no limbo. E o professor está lá, né, vamos dizer assim, para tentar iluminar um pouco esse caminho das descobertas das crianças, tá? Então é necessário sim fazer as intervenções, né? E também ele precisa se expressar enquanto sujeito, né? Enquanto um ser humano dentro das suas sensibilidades, dos seus sentimentos, né? Então isso vai acontecer, na verdade isso acontece o tempo todo, né? Já falamos no outro vídeo lá sobre o explorar. Lá ele explora os sentimentos quando você vai trazendo, informando, e aqui é permitir essa expressão. Muitas vezes a gente reprime ou tenta reprimir as expressões de sentimentos das crianças, né? Então a ideia aqui não é tentar evitar ao máximo possível essa repreensão e fazer você, enquanto adulto, entender o que está se passando com aquela criança naquela situação, por que que ela está fazendo birra, por que ela está chorando, por que ela está triste, enfim.
e tentar ajudar ela a entender isso também, tá certo? Então ela tem o direito de se expressar. Isso é importantíssimo. Agora, cabe ao professor, né, condicionar, nossa, condicionar pegou mal, hein? Corta aí. Orientar, vamos dizer assim, né, as questões sociais que envolvem essa expressão. E é óbvio, né, mostrar caminhos de que eu não posso expressar qualquer coisa em qualquer lugar. A sociedade tem regras ocultas, às vezes nem tão ocultas assim, que vai nos orientar, né, na vida adulta, inclusive, a poder fazer determinadas coisas em determinados lugares, essas expressões, tá? Então, isso é o papel da escola e do professor começar a construir essas percepções das crianças, para ela não gritar num lugar onde não é para gritar, para ela não, né, enfim. Então, são situações dessa forma. E aí expressar o que, né, efetivamente. Então, ela tem que expressar suas necessidades, ela tem que aprender a falar o que ela está sentindo, necessidades fisiológicas. Estou com fome, né? Estou com ânsia, estou enjoado, estou com febre, estou triste, enfim. Suas necessidades, né? Então, o professor precisa ajudar a criança a entender o que elas são e a expressar elas, é claro, né? De acordo com a idade da turminha que você tem, né? Então, quanto mais novinhos, mais difícil essa expressão. Então, os bebês, os maternais por exemplo, eles vão expressar muitas vezes isso através de gestos, fisionomia, choro. Os outros maiores um pouco, né? A partir do maternal 2 já essa expressão começa a ser mais falada, mais dialogada e também gesticulada, tá certo? Então também a gente precisa, obviamente, observar isso. E aí, como eu já disse, elas vão expressar o que? As emoções, né? As diversas emoções em função do que está acontecendo, os sentimentos, né? Então você faz lá uma gincana, sei lá, aí tem uma equipe que vence, então ela vai expressar uma emoção de alegria, de vitória, enfim. Elas têm que expressar principalmente as suas dúvidas, fazer pergunta, né? Eu costumo dizer para as minhas alunas na faculdade, fazer perguntas é o que move o mundo. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. A gente precisa permitir, estimular que as crianças perguntem. Não tenham medo de perguntas das crianças. E não se preocupem em ter que responder tudo e saber tudo que elas perguntam na hora também. A gente tem a possibilidade de melhorar, de aprimorar as respostas para as crianças, né? Elas têm o direito de expressar suas hipóteses, então elas podem e devem levantar hipóteses sobre as coisas. Geralmente, um exemplo, tá? A gente pode fazer isso, por exemplo, durante a roda de leitura. Você está lendo lá uma história e aí você vai fazendo aquelas perguntas em momentos chaves dessa história. Nossa, bateu na porta. E agora, quem será que vai atender essa porta? Será que vai ser, né, a senhora velha, o tio que, né, enfim, o fantasma, sei lá. Enfim, então a criança vai antecipar, vai pensar, vai levantar hipóteses sobre o que vai vir depois. Então aí tem procedimentos de leitura, né, mas tem muitas outras coisas envolvidas. Então, expressar suas descobertas. Olha, professora, ela entendeu que a peça encaixa de um jeito e não encaixa de outro, lá um monta-monta qualquer da vida aí. E ela vem toda feliz mostrar para você que descobriu uma coisa nova. E aí, nesse momento, a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado. Eu sei que o dia a dia ele é cansativo, são diversas crianças falando na nossa orelha, mas é importante ter a sensibilidade, nós professores, para podermos ouvir efetivamente, sobretudo aquela criança que a gente sabe que talvez tenha mais dificuldade e tal, mas não só, tá? Então, tentar ali agachar, olhar olho no olho, falar, puxa vida, Miguel, que legal que você descobriu isso, parabéns, né? Enfim, é uma ação do professor que vai dar autoestima, vai fortalecer aquele esforço todo cognitivo e motor que ele fez para conseguir fazer esse encaixe e vai estimular ele com isso a fazer novas tentativas. Percebe? Porque tem criança que se não tiver estímulo, ela tenta uma, duas vezes e ela acaba desistindo, chorando, fazendo manha. Então é importante essa retroalimentação
das vontades das crianças de continuar tentando, porque na verdade são crianças. E para nós adultos, encaixar uma peça na outra do monta a monta pode parecer muito banal, mas para uma criança que está aprendendo, né, que até outro dia não conseguia sequer fazer o movimento de pinça para segurar e soltar um objeto, é extremamente fantástico fazer o encaixe de duas peças. E nós, professores, precisamos enxergar dessa maneira, porque senão a gente normaliza essas coisas e descredita, né, tira o crédito disso. E isso pode ser meio frustrante, né, para a criança e desestimulante, o que é pior, né? Então, as opiniões, os questionamentos, como eu já disse, então, criança precisa expressar mesmo tudo isso e nós, enquanto professores, fazermos essa mediação dessas expressões e estimularmos. E aí, essa estimulação, ela nem sempre é coletiva, a gente precisa ter atenção e precisa dar aquilo que determinados indivíduos têm. Então, tem a Luísa, que fica lá no cantinho, que nunca abre a boca, que nunca pergunta nada, que não conversa com você. Então, nós precisamos ter um olhar maior para ela, porque o Marcos, nossa, o Marcos só ele quer falar, então também tenho que mostrar para o Marcos que tem horário para falar, cada um, todos, e que a Luísa precisa falar também, estimular todos. Então, o que eu estou dizendo aqui, na verdade, para resumir, é que o professor precisa mediar e levar em consideração as individualidades de cada uma das crianças, tá certo? Então, a gente não pode trabalhar só com o grupão, tá certo? Isso em todos os momentos do dia. Beleza? Então, vou finalizar aqui esse vídeo sobre o expressar-se. Faltam mais dois aí ainda. Não percam, acompanhem. Eu vou deixar, adivinhe qual por último? É óbvio, vou deixar o brincar por último. Mas a gente já está chegando aí ao final dessa série aí. Então, agradeço você que ficou até aqui comigo no final do vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo.